ou no mercado, né, você pode estar encontrando aqui nessa jornada que nós iniciamos hoje uma grande oportunidade. Como eu já falei de vagas aí na resposta dada ao Guilherme, nós temos hoje muitas vagas abertas no mercado financeiro. Me parece que o Brasil e o mundo, né, e principalmente nos momentos que nós estamos vivendo, o nível de desemprego tem aumentado e parece, né, passa a impressão de que parece que nós não vamos conseguir mais sair dessa situação, né? Então, se você está pensando que está difícil, não consigo emprego, pense, considere mudar de área, talvez vir para a área financeira. Considere trabalhar numa cooperativa de crédito, trabalhar na área administrativa ou comercial de um banco, né? Porque isso pode mudar a tua vida, pode mudar a tua maneira de enxergar as coisas. Ah, mas eu preciso de que conhecimentos? Eu preciso entender de matemática, eu preciso saber fazer contas, eu preciso conhecer pessoas que tenham dinheiro, né? Não é bem assim, não é bem assim. O que você precisa inicialmente para entrar numa instituição financeira é aquilo que eu te falei. Você precisa ter vontade de estudar, vontade de aprender coisas novas e, principalmente, você tem que desenvolver habilidades que o mercado financeiro busca nas pessoas, certo? E essas habilidades você desenvolve estudando o mercado financeiro através das certificações da Ambima, esse é o primeiro ponto, e estudando esses pontos que eu falei que são relativos às descrições das vagas. Dependendo do que a vaga requer, você busca esse conhecimento. Se é preciso, por exemplo, e isso vale para qualquer mercado, não só para o mercado financeiro, mas se a vaga pede que você precisa de carteira de motorista para dirigir um caminhão no emprego que você busca, adianta você entrar na vaga antes de fazer a carteira de motorista? Não adianta. Mesma coisa para entrar num banco. Você precisa, se a vaga está pedindo que você domine uma calculadora financeira. Esse é um ponto principal. Então, você precisa dominar uma calculadora financeira, HP12C, por exemplo. Tá? Não é, eu só estou dando um exemplo, não é que precise, mas se a vaga pede certificação CPA 10, então você tem que buscar a certificação CPA 10. Isso que eu estou dizendo. Na verdade, passa muito por a vontade de você estudar e de você buscar esse diferencial no mercado financeiro. Muitas vagas colocam essas certificações como diferencial e muitas vagas colocam elas como obrigatória. Esses dias teve uma situação com uma aluna minha que ela foi buscar uma vaga no mercado financeiro e a empresa contratou ela. E depois de ter contratado, o gestor de pessoas veio falar para ela que contratou ela, né? Ou seja, ela venceu lá a concorrência, vamos dizer assim, pela vaga, porque ela não tinha certificação, mas ela já estava inscrita num curso de certificação, ela tinha adquirido um curso de certificação CPA 10 e estava estudando para CPA 10. Então, vejam só a importância que o mercado financeiro está dando para as certificações e também para a busca por qualificação. E isso vale para todos os mercados. É claro, a busca por qualificação sempre foi importantíssima para as pessoas entrarem nas empresas. As empresas cada vez mais querem justamente pessoas que tenham algo a mais para oferecer. Não adianta eu querer buscar uma vaga se eu não tenho a qualificação para aquela vaga, como eu já disse. E aí você vai ser reconhecido profissionalmente, certo? Reconhecido é o quê? É ser promovido, é ganhar mais, é ser respeitado pelos clientes, é fazer mais negócios. Tudo isso anda junto. Não tem como a gente falar assim, não, eu vou só trabalhar ou eu só vou estudar. Não, você tem que caminhar, as coisas têm que andar juntas. E aí você ganha mais dinheiro, com certeza. Para isso, eu preciso muita motivação. E falando em motivação, eu queria mostrar para vocês, começar aqui, mostrando esse vídeo para vocês que eu achei muito bacana e tem muito a ver com tudo que a gente vai tratar nessa jornada, né, de estudos aqui e de aprendizado para a nossa certificação, tá joia? Para a CPA 10. Então, assistam comigo e depois a gente continua, tá bom? Só um minutinho, que eu já rodo para vocês.
são 5.000 pessoas para 5 vagas. Não fique preocupado, viu? 90% destes 5.000 que estão tentando essa vaga não estudou do jeito que você... São 5.000 pessoas para 5 vagas. Não fique preocupada, viu? 90% destes 5.000 que estão tentando essa vaga não estudou do jeito que você estudou. Quer ser um bom profissional? Estude bem o que você está estudando. Mas as coisas são muito difíceis na minha vida. Tudo eu tenho conseguido com muito suor. Tem que ser assim? Eu não conheço de outro jeito, não, viu? Na minha vida também tudo é difícil. Diferente para você, Cristian? Os meninos dos campos caindo. Diferente para você? Não é. Ninguém prometeu que seria fácil, não, minha filha. Se a gente quer resultado, nós temos que lutar. Não adianta, nada vai cair do céu. Nada cai do céu. Quer passar no vestibular? Estuda. Não tem essa história, padre, reza para mim. Não vou rezar, não. Se você não estudar, minha oração não serve para nada neste momento. Se você não estudar, você não adianta ficar sentado, ajoelhado diante do Santíssimo, com o livro na cabeça. Ô, Senhor, me ajuda a passar no vestibular. Faça primeiro a sua tarefa. Depois você tem o direito de esperar pelo dom. É aquilo que a gente fala sempre. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que fizermos tudo o que nos foi possível. Agora tem um outro detalhe. Padre, tudo é muito difícil. Pode ser que você esteja prestando atenção demais no que é difícil. Aí tudo fica mais difícil ainda. Gente, a vida sempre será determinada a partir do que a gente presta atenção. Se você tem diante de você um problema, você tem duas possibilidades. Ou você enxerga o problema, ou você já enxerga a solução. Tem gente que só enxerga o problema. Aí dificilmente encontra a solução, porque fixa os olhos no problema e aí não tem olhos para encontrar a solução. E aí depende de como nós interpretamos a vida. Tem gente que adora dificuldade, tem gente que adora problema. E acaba se tornando uma fonte de problemas. Tem gente que gosta disso, tem gente que presta atenção só no que é ruim. Mas não pode ser assim, minha gente. Esse espírito pessimista só nos faz ver o lado negativo das coisas. Pelo amor de Deus. Você tem que ser um pouco mais otimista. Você precisa prestar atenção um pouco mais nas coisas que são boas. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, é muito natural que outras pessoas, tomadas por um espírito de porco, venham dizer, você não vai conseguir isso não, não vai dar certo não. Não é? E sempre tem um assim. Eu não falei? Não sei, não. Estou achando que esse negócio vai dar certo, não. Sempre tem um espírito de porco pronto para jogar uma frase destrutiva, que vai desanimar. Mas não. Se a gente não presta atenção nesses discursos, nós vamos extrair coragem dentro de nós de um jeito que a gente não sabia que tinha. Não é que tudo está difícil, é que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não pode ser assim. Nós vamos ser um pouco mais otimistas. Dificuldade existe na vida de todo mundo. Elas estão por toda parte. Agora, a maneira como nós encaramos essas dificuldades é que vai fazer a diferença. São 5.000 pessoas para 5 vagas. Não fique preocupada, viu? 90% destes 5.000 que estão tentando essa vaga não estudou do jeito que você estudou. Se você verdadeiramente se prepara para as coisas, você já elimina boa parte dos concorrentes, porque a maioria é mais ou menos. A maioria está vivendo mais ou menos. A maioria está fazendo mais ou menos. São poucas as pessoas que verdadeiramente estão tomando a vida com responsabilidade do jeito que ela precisa. São poucos os jovens que na fase de 16, 17 anos estão levando o colégio a sério. São poucos os universitários que hoje estão cursando a faculdade com a disciplina que a profissão vai exigir um dia. Porque são poucos os que verdadeiramente estão fazendo o que devem fazer. Estude bem o que você está estudando. Porque você não tem o direito de ser mais ou menos. Não tem. Você sabe o quanto você precisa se aperfeiçoar para você continuar de pé no mundo de hoje.
Hoje nós estamos no tempo da competência e não é problema. Isso tem que nos motivar para a gente querer aperfeiçoar cada vez mais esse processo, aumentar cada vez mais as nossas possibilidades. Deus continua vendo valores em você. Deus continua acreditando que aí, nesse coração muitas vezes marcado pelos fracassos, existe uma vitória a que você pode chegar. Basta você não desistir. Muito bom, muito legal. É isso aí, meus queridos. É isso aí. Eu gosto muito desse vídeo, porque tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? Tem muito a ver com o que a gente está falando. É bem interessante. Legal, né? Então vamos lá. Bem, agora vamos entrar numa outra fase, vamos dizer assim, né? Fizemos toda a introdução aí com este vídeo maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido. Comentem se você gostou. Comente se o vídeo, se o assunto que o Padre Fábio de Mello comentou aí, se faz sentido na tua vida, o momento que você está vivendo. E aproveite essas dicas que ele passou no vídeo para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Porque se nós não tivermos aí esse pensamento positivo, essa fé que ele menciona, o conhecimento sozinho não vem também. Nós temos que ter a vontade, nós temos que ter fé, e nós temos que ter muita perseverança e muita garra para estudar, porque a gente tem as dificuldades da vida que nos perseguem também. Então, nós temos que ser muito fortes. E aqui eu vou apresentar ao longo dessa jornada para vocês, além do conhecimento técnico, também conhecimentos que vocês precisam encontrar ao longo da jornada para a busca de uma carreira bancária. Então, nós vamos ver aqui histórias de pessoas que já passaram por situações como nós estamos passando de estudar para uma prova de certificação. Como é trabalhar num banco, como é trabalhar numa cooperativa de crédito. Então, me acompanhem até o final aí dessa jornada, que vocês vão aprender muita coisa boa, muita coisa nova, e sempre as informações vão estar disponíveis lá no grupo, tá joia? Beleza. A ideia nossa hoje é fazer essa live, fazendo essa live aqui, depois desta introdução, fazer com que a nossa agenda funcione da seguinte maneira. A partir de agora, eu estarei abordando algumas questões relativas ao e-book que vocês baixaram. Nessas questões, a gente vai, então, mostrar alguns conteúdos que caem na prova da CPA 10, que é a certificação inicial aí do mercado financeiro, né? É a porta de entrada para que vocês possam construir uma carreira bancária de sucesso, por que não, né? Uma carreira bancária aí de longa duração, né? Tem muitas pessoas aí, eu tenho muitos colegas que trabalham aí no mercado financeiro há mais de 10, há mais de 20, alguns há mais de 25 anos, né? Conseguiram construir além de uma boa carreira, construir uma família, construir um patrimônio, trabalhando no mercado financeiro, seja como gerente, seja como auxiliar administrativo, seja como gerente de agência, gerente de carteira, como assessor de investimentos. Em várias áreas é possível trabalhar dentro de uma instituição financeira. E o mercado está muito aberto e crescendo muito, como eu já falei para vocês. Então, agora eu vou compartilhar com vocês o e-book, né, que a gente tem aí e que a gente mostrou para vocês por várias vezes e a gente pode, então, estar vendo aí. Nunca parar de estudar, isso aí. Bem-vindo, Christian, né? Beleza? Muito bom. Também bem-vindo, Guilherme, obrigado pelo teu comentário. Vou ficar adquirindo conhecimento, meu sonho é entrar no Bradesco, já estudo na fundação desde que tenho esse sonho. Isso aí, sonho é uma palavra muito importante nesse nosso processo. Mercado crescendo, segundo o Christian, há muitas oportunidades, a rotina de estudos precisa fazer parte do nosso dia a dia. Abraço. Obrigado, Christian. Christian, um excelente profissional do mercado financeiro. Obrigado pela presença aqui também. O Christian é assessor de investimentos da Sicredi, né? Então,
vocês vejam que ele confirma o que a gente tem falado, e lá no guia você vai encontrar, por exemplo, as vagas disponíveis nas cooperativas de crédito também, e qualquer dúvida que você tenha, venha falar comigo sobre isso também, que a gente está aí para auxiliá-los, né? O Guilherme ainda comenta sobre quais cursos você indica fazer para trabalhar no banco, né? Guilherme, depois você me chama, então, né? Ou para mim não perder o foco aqui de hoje, eu te passo no privado, né? A gente pode falar mais sobre isso. Nunca parar de estudar, interessante, né? Curso de atendimento, sim, importante, tá bom? E depois eu te mando no privado. A Amanda, né? Bem-vinda, Amanda. Amanda, acho que é lá de Londrina, né? Além do CPA 10 e certificações, tem outros cursos indicativos para nós aprimorarmos, né? Então, Amanda, aquilo que eu falei, na descrição da vaga, entra nos links que eu tenho lá, que eu passei para vocês. Se você não tem ainda, passa para mim, que depois eu te passo no privado. Você entra lá no link das vagas, na descrição, e observa, por exemplo, se você busca uma vaga de gerente, de assistente de atendimento numa cooperativa de crédito, vai ter algumas habilidades que você precisa ter para concorrer a esta vaga. Então, esse é um ponto importante para você prestar atenção. Não adianta você fazer um monte de cursos se você quer entrar no mercado financeiro, né? Por exemplo, vou fazer um curso de energia nuclear, né? Para entrar no mercado financeiro não vai te ajudar muito, tá? Deu um exemplo aqui louco, na verdade, né? Mas não é por aí. Então, você tem que ver na descrição da vaga o que está pedindo, Amanda, certo? Mas, em linhas gerais, todas as instituições financeiras hoje querem profissionais que tenham uma certa qualificação, ou pelo menos uma busca pela qualificação, que é aquilo que eu falei no começo da minha aluna que se inscreveu para o curso e conseguiu a vaga. Então, é interessante, por exemplo, em linhas gerais, todas as instituições querem uma pessoa que esteja cursando um curso, uma faculdade, ou que já tenha concluído, né? De preferência, ciências contábeis, administração ou economia, tá? Não é que não possa contratar de outras áreas, como contrato, profissionais do direito, da agronomia, várias áreas, não tem problema. De preferência que esteja fazendo uma faculdade ou tenha terminado a faculdade. Segundo ponto, é muito importante você ter habilidades relacionadas à comunicação humana, relacionamento interpessoal. Hoje é muito importante, porque a gente vai trazer aqui também pessoas do RH das cooperativas, dos outros bancos. Eu vou compartilhar aqui com vocês a ideia dessas pessoas. E um ponto em comum em todos os RHs é que eu ouço que as pessoas muitas vezes as pessoas são contratadas pelo conhecimento e demitidas pelo comportamento. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Isso é muito importante numa pessoa. Hoje não adianta você buscar conhecimento e o teu comportamento te entrega, o teu comportamento vamos dizer assim, te prejudica. Então, é muito importante você aliar as duas coisas, tá certo? O comportamento, o que é o comportamento? Você precisa conhecer o produto, a parte técnica, mas também ter um bom controle emocional, você saber se comunicar com esse cliente, com esse associado da cooperativa, para que você tenha sucesso. Uma coisa não anda sozinha, né? Então, Amanda, tem cursos nessa área de relacionamento interpessoal, faça cursos, né, relacionados a produtos bancários, por exemplo, né? Isso está presente na CPA, talvez um curso de CPA, alguma coisa relacionada a certificações, contempla isso tudo. Por exemplo, você precisa entender do mercado financeiro, das instituições que compõem o mercado financeiro, por exemplo. Né? Você precisa entender um pouco de economia, entender um pouco de finanças, entender um pouco sobre taxa de juros, saber o que é um CDB, uma LCA, o que são produtos, tá? Entender um pouco disso é importante para você, por exemplo, entrar no mercado. E depois que você está no mercado, é importante você aprofundar esse conceito, tá? Então, seria um curso nessa linha para que você ganhe autoridade, né? Então, você consegue, com isso, ganhar também o cliente, né? Que você ganhando o cliente, você ganha com a tua autoridade, com o que você sabe. Quanto mais você sabe, mais você vale, tá? Isso ninguém te tira. Então isso é muito importante pensar dessa maneira. Quanto mais não pense, não, eu não vou gastar dinheiro ou não vou investir tempo
estudando isso, né? Pense se isso é teu sonho, persiga esse sonho para que você realmente consiga vencer na vida. Muito legal isso. Obrigado também a presença e os comentários aqui, a Danise que está falando. E vamos lá, vamos em frente, né, galera? Vocês estão, acho que, esperando, né? Eu estou falando, mas está surgindo muita pergunta, muito comentário bacana, e isso faz parte, é essa a ideia mesmo aqui de nós conversarmos, né? Mas a ideia também é nós falar um pouco sobre conteúdo, né? E vocês acho que estão também querendo saber e tal, professor, o que é que cai nessa prova, né? Como é que é, o que não é. Então, até para justificar a questão do e-book que a gente passou, eu vou compartilhar aqui a cara dele com vocês, né? Eu coloquei, vocês viram que eu coloquei um gigante ali, né? Então, o João Grandão ali, né? Para que vocês realmente possam se sentir grandes, né? A partir do momento que vocês consigam essa certificação. Essa é a cara do e-book, né? O e-book que vocês baixaram dos contos simulados da prova Ambima CPA 10, né? Essa prova, eu pensei muito em fazer, né? Eu já fiz vários e-books, né? Aí sempre estou disponibilizando material gratuito através de e-books e através de vídeos, né? Lá no meu canal do YouTube, aqui no meu canal do YouTube tem 93 vídeos à disposição gratuitos e muitos deles conteúdos longos, mais de 1 hora, né? Mencionando, explicando conceitos complexos sobre todos os mercados que compõem as certificações, o mercado financeiro, e também tem muito vídeo falando sobre isso que vocês me perguntaram, relacionados a comportamento humano, relacionados até ao que comer, o que vestir, como se comportar numa entrevista de emprego, né? Então, isso é muito importante. E eu falo isso, galera, não estou falando isso porque eu li num livro, porque me contaram, não, eu estou falando isso porque eu vivi isso. Durante 30 anos da minha vida, eu trabalhei em instituições financeiras, em várias instituições financeiras. Então, o que eu estou falando é a minha experiência prática do que eu observava nas pessoas ao contratá-las, né? As qualidades, né? As habilidades das pessoas. E também como eu tive que me comportar no início da minha carreira ao fazer a minha primeira certificação CPA 10, ao fazer a CPA 20, ao fazer todas as outras certificações que eu já tirei na minha vida e que eu continuo atualizando, né? Porque a gente também precisa estar, professores também precisam continuar estudando para estarem atualizados, para poder fornecer o melhor conteúdo para os seus alunos. Então, essa é a política que a gente adota para poder fazer esse trabalho, né? Para que vocês tenham o melhor resultado. Senão, não acontece. E por isso que eu estou dizendo que a teoria é bonita e é necessária, mas essa prática, né? Então, é isso que as instituições buscam num profissional. E esse material aqui foi construído nessa ideia, da gente linkar a teoria, que cai nas provas de certificação, com a prática que é necessária. Então, nesse simulado geral 1 aqui, eu separei no e-book 3 simulados gerais que correspondem a 3 provas da Ambima de CPA 10. Não sei se vocês sabem, mas a prova da Ambima, da CPA 10, cai em 50 questões. E aí eu coloco para vocês aqui 150 questões. Então, é mais ou menos como se fossem 3 provas. E aqui eu vou estar resolvendo e explicando alguns conceitos para vocês a partir das questões. Por que isso? Porque ao longo da minha trajetória como professor acadêmico, como professor de treinamentos, né, a partir da minha empresa, eu percebi que os alunos gostam muito e aprendem muito mais quando eles se envolvem com o conteúdo. E o método de se envolver com o conteúdo, um deles, né, é através de simulados, porque você consegue, se você for um aluno ativo, pegar esse simulado, fazer previamente e depois você conferir a explicação do professor. Aí você consegue entender por que você errou aquela questão, por que você não acertou, né? E aí você consegue aprender o conteúdo. Porque se você, às vezes, ficar só na leitura, ou só fazendo uma atividade mais passiva, tipo assistindo um vídeo, né? Acabei de falar dos vídeos, os vídeos são importantes? É lógico que são. Nesse momento, vocês estão assistindo um vídeo, na verdade é ao vivo, mas é um vídeo. É importante? Sim, tudo isso é importante, né? Mas de forma ativa, de forma que você participe. Aliás, eu acabei de receber agora mesmo, não lembro o nome da minha aluna,
me mandou um mapa mental que ela fez. Achei maravilhoso. No final da aula eu vou compartilhar com vocês. Ela fez um mapa mental. Mapas mentais é uma forma de estudar. E é uma forma ativa e prática de aprender. Com certeza. Eu estimulo muito isso ao longo dos meus cursos. E o mapa mental que ela fez foi sobre o PIB. E agora há pouco ela me mandou do IPCA também. Falou, Cláudio, mas fiz o mapa mental do IPCA. Ela nem precisava ter me mandado, né? Mas para mim é muito gratificante receber esse tipo de feedback, porque é sinal que ela está seguindo o método em busca da aprovação. Ela está buscando a CPA 10 também. Então, achei maravilhoso esse exemplo, né? E isso acontece muito, né? Com os meus alunos. Aqui, então, eu comento com vocês algumas questões relacionadas com relação à prova, né? Aqui já tem uma dica, né? Uma anotação, minhas anotações de ouro, que eu chamo, né? Ao longo do material, lembre-se de anotar uma informação valiosa, uma dúvida que não pode ser esquecida. Isso fará diferença em sua preparação. Então, mapas mentais nada mais são do que anotações daquilo que você está vendo ou ouvindo. Só que aí é você fazendo. Então, fiquem atentos aqui, eu vou, além de ensinar vocês, eu vou sempre dando muitas dicas práticas para vocês de como estudar, de como fazer para não esquecer os conteúdos, certo? Isso é muito importante, sempre baseado, isso tudo, no feedback que os alunos me dão, né? No feedback que as pessoas me dão aí a partir de toda essa nossa trajetória, tá certo? E isso é muito legal. Isso aí, valeu, obrigado. Quem está conosco aqui. Certificação hoje, só uma pausa aqui, certificação hoje é uma escada para o sucesso no mercado financeiro, porta de entrada para atuar em bancos e cooperativas e corretoras. Isso aí, Christian, show de bola. É verdade, né? Já falamos. Alguém, por favor, manda o link, tá bom? O link do e-book. No grupo não achei. Se você voltar um pouquinho, Gra, para cima, eu mandei. Legal. Mandei aqui já no grupo, né? Lá em cima, aqui, ó. Você vai conseguir, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre conteúdo, né? Porque a ideia hoje é a gente falar sobre essas questões. Eu vou corrigir algumas aqui com vocês e a gente já vai aprender um pouquinho sobre a matéria, sobre o que cai na prova, né? E depois, no final, eu vou contar ainda algumas surpresas que eu tenho preparado para vocês para os próximos dias. Então, eu já quero deixar aqui o convite para vocês virem comigo, tá? Bem, as perguntas da prova, todas elas têm 4 alternativas, ou seja, são de múltipla escolha. Então, você precisa assinalar somente a questão certa e muitas vezes a questão aparece dessa forma. Ó, a respeito da taxa de é incorreto afirmar que a questão pedir a incorreta, né? Isso pode acontecer e acontece muito, né? Então, se eu quero assinalar a incorreta, eu vou analisar essas 4 aqui e verificar quais estão certas, quais estão erradas. Não muda muito, mas é só cuidar para não se confundir com isso, né? Só um parênteses, né? Aqui sobre a taxa DI, na verdade, DI significa depósito interbancário. É aquela taxa composta a partir, né, dos empréstimos que os bancos fazem entre si, gerando uma taxa de juros. Um banco empresta dinheiro para o outro, não sei se vocês já ouviram essa conversa. E o Banco Central empresta dinheiro para os bancos também. Mas você acha que eles emprestam assim de boa? Não, eles cobram uma taxa de juros. É como se você pedir dinheiro emprestado para um banco. Ele vai cobrar uma taxa de juros de vocês. Essa taxa que um banco cobra do outro gera esse interbancário que é chamado de taxa DI. E essa taxa DI, ela serve de parâmetro para os investimentos daí. Por exemplo, se você for num banco e quiser fazer um investimento, ou numa cooperativa de crédito, eu sempre gosto de falar do banco, da cooperativa de crédito, porque a cooperativa de crédito é uma instituição enorme, são instituições grandes no Brasil, têm uma participação representativa muito grande, mas é um conceito diferente de banco, certo? Mas também são instituições financeiras da mesma forma, só que com um conceito, uma constituição diferente, só isso. Por isso que eu, às vezes, falo bancos e cooperativas de crédito, mas ambas são instituições financeiras, certo? Tem aqueles mesmos objetivos, né? De fazer a intermediação entre agentes superavitários e deficitários e prestar todo tipo de serviço financeiro para os clientes e associados, tá joia? E a taxa DI, nesse meio,
ela serve como parâmetro para os investimentos. Então, se você for numa instituição financeira e você tem dinheiro, e você quer aplicar dinheiro, quer guardar dinheiro, você pode colocar na poupança. Tá? Quanto que eu ganho aplicando na poupança? Você vai ganhar 70% da taxa Selic, que é uma outra taxa do mercado financeiro, né? Não vou falar de tudo hoje, senão vai confundir vocês. Mas 70% da taxa Selic mais a TR, né? Muito bem. Então, a taxa, isso você vai ganhar na poupança. Se você quer investir em outra opção, de repente você possa investir num CDB. O que é um CDB? É um certificado emitido pela instituição financeira. Então, você dá o dinheiro, a empresa e o banco, a instituição financeira, dá para você um certificado, como se fosse assim, você compra um título de dívida daquele banco, certo? E aquele banco fica te devendo esse dinheiro. Então, se ele está te devendo, ele te paga juros todo mês, certo? E esse juro é baseado nessa taxa de ICA, certo? Então, se você ficar lá com R$ 1.000 investido durante 30 dias e o DI deu 1%, você vai ganhar 1% de R$ 1.000, tá? Então, isso é a taxa DI, para isso que ela serve. Ela serve para remunerar investimentos no mercado financeiro. Um deles é o CDB, outros investimentos que são que seguem o DI são os fundos de investimentos, tá? São todos tipos de investimentos que existem no mercado financeiro. Nós vamos tratar aqui durante essa jornada, né? As alternativas, então, ela quer ser bem correta. Bem, como a taxa DI, eu já dei mais ou menos um spoiler para vocês do que é, né? A resposta a letra A é divulgada diariamente pela CETIP, né? Então, a taxa DI é uma taxa diária, sim, né? Divulgada pela CETIP. Então, a letra A está certa. A letra B é a média dos CDBs pré-fixados das 30 maiores instituições financeiras com lastro em CDI. Essa aqui, ela não está certa. Por quê? Não é a média dos CDBs. Eu falei que o CDB é um dos produtos, né? E a taxa DI representa, na verdade, a taxa gerada pelos empréstimos feitos entre as instituições, né? Mas considerando aí CDBs pré-fixados, pós-fixados, de todas as instituições, não só das 30 maiores. Então, essa aqui está errada por isso. E aí nós temos na letra C a média das operações realizadas entre instituições financeiras com lastro em CDI. Isso aqui é o certo, né? Ó, entre instituições financeiras, perceba que não é entre as 30 maiores, né? E a letra D expressa em base 252 dias úteis. Sempre que nós falarmos em taxa DI, nós vamos falar que ela é expressa em dias úteis. Vocês sabem que nós temos dias úteis e dias corridos. Dias úteis, no Brasil, por convenção, estabeleceu-se o número de 252 dias úteis, tá? Sempre vai ser assim para qualquer cálculo que você fizer baseado em dias úteis. E dias corridos, a gente usa o ano comercial de 360 dias. Então, essa é a diferença entre dias úteis e dias corridos, tá certo? Para taxa DI, para taxa Selic e tudo mais. Tá joia? Então, a resposta certa da alternativa 1 é a letra B de bola, que é a incorreta. A número 2 fala assim, ó, o selo Ambima na capa do formulário de informações complementares, que tem o apelido de FIC, né? Para que serve aquele selo? Então, a Ambima, ela tem um símbolo que é a letra A, em verde e amarelo, né? Que está presente, né, em todos os materiais publicitários da Ambima e também no material técnico que as instituições financeiras devem produzir, material técnico e material publicitário, e esse selo tem que ser colocado nesse material, certo? Agora, a pergunta é, por que tem que pôr esse selo, né? A Ambima quer saber isso, né? Quer dizer, quem elabora as provas para a Ambima é a Fundação Getúlio Vargas, na verdade. Mas eles querem saber o quê? Eles querem saber aqui, na letra A, que o selo está lá, porque ele indica que o FIC foi elaborado de acordo com o Código de Regulação e Melhores Práticas, ele indica que o fundo é garantido pelo administrador, ele evidencia que a carteira do fundo está em conformidade com as normas da CVM, ou ele atesta que os riscos do fundo são devidamente gerenciados. Vou começar de baixo para cima agora, só para fazer um pouquinho diferente. Então, pensa comigo assim, ó, o selo da Ambima, gente, ele atesta que os riscos do fundo são devidamente gerenciados? Não, né? Não porque todo fundo, né, todo investimento que nós tenhamos, risco é uma coisa que está presente sempre. Nós vamos falar muito disso nessa jornada. Risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez. E isso é muito importante, porque toda vez que você vai fazer um investimento, você fica preocupado. Fala, pô, mas será que eu não vou perder dinheiro com esse negócio? Né? Você fica preocupado.
Então, para não ficar preocupado, o que as empresas, as instituições têm que fazer? Elas têm que informar o investidor acerca dos riscos que eles correm. Então, isso é uma prática normal. E como eles vão fazer para gerenciar risco? Né? Porque, de repente, quem comprou aí, vamos dizer que um fundo comprou ações só de uma empresa que está caindo já faz 3 anos e não dá lucro, né? Está na hora de trocar essa empresa, né? Então, precisa dizer para o investidor como que eles vão gerenciar o investimento quando acontecem situações adversas, como aconteceu no ano passado. Teve investimentos que caíram 70%. Teve investimentos que caíram menos, tá certo? Por que isso aconteceu? Porque houve uma boa gestão de risco, houve uma boa gestão desses ativos para que uns caíssem menos, tá? Então, isso é obrigatório, isso não é o selo da Ambima que vai fazer essa diferença. Então, a letra D está errada, a letra C evidencia que a carteira do fundo está em conformidade com as normas da CVM. Não, galera, não. Gente, todo investimento, todo fundo tem que estar em conformidade com as normas da CVM, senão ele nem sai do papel, né? Vamos dizer assim, a CVM é um cartório, você tem que passar por ali, né? E se você não passar, não pode fazer o registro do fundo. Então, tem que estar em conformidade. Não é ter ou não ter o selo que vai fazer diferença. Então, letra C está fora. Letra B, indica que o fundo é garantido pelo administrador. Gente, uma coisa que nós temos que prestar muita atenção nessas certificações, ao estudar para essas provas, é o seguinte: nenhum produto tem garantia de rentabilidade, nenhum produto tem garantias de resultado positivo, tá certo? Nenhum produto. Então, quando a prova falar, alguma alternativa falar em garantia, cai fora, tá? Ninguém garante nada. É feito, claro, são feitos os melhores esforços para que o mercado consiga, para que o gestor consiga oferecer ao fundo os melhores rendimentos. Mas se isso não for possível, ninguém garante que os terá, tá? Então, cai fora da letra B, a letra B também está errada. Bem, então, tudo indica que é a letra A, né? Indica que o FIC foi elaborado de acordo com o Código de Regulação. Opa, aí fechou. Cláudio, o que é esse troço de Código de Autorregulação? Gente, a Ambima criou códigos, né, de autorregulação, porque a Ambima não cria legislação. Ela simplesmente criou códigos de autorregulação para servir de base para as instituições que são associadas. Esses códigos representam algumas regras um pouco mais rígidas, ou um pouco além do que a CVM já preconiza na própria legislação. Então, ela busca subsidiar aí as instituições financeiras com regras um pouco mais rígidas, com boas práticas de gestão e distribuição de investimentos. Essa base da Ambima envolve certificação da Ambima, envolve autorregulação, envolve informação, envolve educação. Esses são os pilares da Ambima. Então, o selo aparece em cima dos produtos das instituições financeiras justamente por esse motivo, para dizer que a instituição segue aquele código de distribuição de produtos de investimentos, tá certo? Então, essa é a resposta, a letra A da número 2, tá? Eu vou dar um pulinho aqui, eu não vou corrigir sequencialmente, né? Mas daqui a pouco eu vou dar uns pulos aqui só para mudar de assunto um pouco, né? Porque o que nós estamos tratando aqui, ó? A questão número 1, né? Questão número 1 falou de taxa DI. Taxa DI é um assunto, então, que está presente aonde? Cláudio, do que você está falando? Gente, então é o seguinte, a prova ela é dividida em capítulos, tem 7 capítulos. 7 módulos, vamos chamar assim, a mesma coisa, né? Cada módulo trata de um assunto diferente. E esse assunto da taxa DI está presente no módulo 3, que é o módulo de Economia e Finanças. Então, taxas está dentro do módulo de Economia, e no módulo de Finanças a gente fala sobre juros simples, juro composto, taxa nominal e taxa real. Esse assunto do selo da Ambima aqui e dos códigos de autorregulação está presente no módulo 2, tá? No módulo 2. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, Cláudio, mas cai questões de quantas questões de cada módulo que cai? Bem, aí depende. A Ambima coloca uma faixa de percentual de questões para cada módulo.
E aí a FGV sorteia as questões aí aleatoriamente. Então, pode cair no módulo 1, por exemplo, de 3 a 5 questões. No módulo 2, já podem cair até 10 questões. Então, tem módulos que caem menos questões e tem módulos que caem mais questões, tá? Então, tem alguns módulos que a gente precisa, assim, dedicar um esforço maior também para estudar. Nós vamos falar disso tudo ao longo dessa semana, que essa é uma pergunta recorrente dos meus alunos. Professor, como eu faço para estudar? E como eu faço para gravar o conteúdo para lembrar na hora da prova? Então, fiquem atentos às dicas aí que surgirão no nosso próximo encontro, né? Que eu vou estar divulgando lá no grupo, né? Se você não está no grupo, entre no grupo correndo. Número 3, de acordo... Deixa eu ver aqui só. Beleza, tudo certo. Tamo junto, né? Conferindo aqui se temos alguma pergunta, algum comentário, tá bom? Sigam aí, pessoal. Quem quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Tamo junto, vamos seguir em frente aí, né, com todo esse conteúdo aí, né? Estamos apenas no começo, temos muita coisa boa para falar durante esse período aqui. Número 3, de acordo com a instrução normativa, né, a CVM, ela publica instruções normativas, né, a respeito dos assuntos. Um fundo referenciado deverá indicar no seu nome o quê? Então, nós temos dentro do mercado financeiro, né, vários tipos de fundos, na verdade, né? Nós temos aí fundos de renda fixa, né, na verdade, renda fixa, fundos chamados de multimercados, que são as classes dos fundos, fundos de ações e fundos cambiais, né? Essas são as 4 classes dos fundos de investimento que nós temos no mercado. Os fundos de renda fixa se subdividem em curto prazo, simples, dívida externa e fundos referenciados, o que está na questão aqui, beleza? Os fundos de renda fixa têm uma divisão um pouco maior, esses 4. Cada uma dessas classes tem uma característica de investimento, mas a pergunta do que podem investir, do que não podem investir, né? Onde que eles podem geralmente investir. Então, aqui eu fiz só uma anotação das classes de fundos que nós temos, classes de fundo que a gente chama classes de fundos CVM, tá bom? De acordo com a CVM. Muito bem, então, se nós temos essas classes, né, a pergunta quer fazer assim, a classe referenciado deve indicar o quê? Gente, um fundo referenciado, o que ele indica? Que ele é referenciado a um indicador, a um benchmark. Lembra que eu falei da taxa DI antes? Então, a taxa DI serve de benchmark, ou seja, de parâmetro, para todos os investimentos da renda fixa, basicamente. Então, o fundo referenciado, ele deve indicar no nome dele, referenciado a quê? Os mais comuns são assim, ó, fundo referenciado DI. Então, o investidor olha para aquele fundo, ele já sabe que aquele fundo segue o DI. Então, se o DI está, vamos dizer, o DI geralmente rende mais ou menos uns 95% da taxa Selic. Então, se a taxa Selic está agora, vamos dizer, 3% ao ano, né? O DI vai render próximo de 3% ao ano. Então, o investidor já sabe quanto mais ou menos ele vai ganhar. Essa é a ideia de ter uma referência, tá certo? Então, as alternativas, aqui eu já dei a resposta. Agora eu vou ler as alternativas para ver quais são as certas e quais são as erradas. Qual é a certa e quais são as erradas. Então, letra A. O benchmark objetivo do investimento. Pode ser a política de investimento, o nível de risco do fundo ou a possibilidade de cobrança de taxa de performance. Pessoal, eu acabei de falar que referência é parâmetro. Parâmetro é benchmark. Então, o que o fundo referenciado deve ter no nome? O benchmark, ou seja, o objetivo do investimento. Então, a letra A é a correta. A política, todo fundo tem uma política. Por exemplo, um fundo de investimento que investe em ações. Então, a política dele é investir mais de 67% em ações. Essa é uma política. Mas isso está descrito lá no regulamento, lá no prospecto e assim por diante. O nível de risco também é muito importante conhecer, mas não precisa estar escrito no nome. Ó, esse fundo tem risco de mercado. Isso vai estar descrito no prospecto, não precisa estar descrito no nome. E muito menos a possibilidade da cobrança de taxa de performance, né? Que é uma taxa
que é cobrada dos fundos, né, de investimentos, de alguns fundos referenciados, por exemplo, não cobram taxa de performance, que é uma taxa cobrada além da taxa de administração, né, quando o fundo performa acima do benchmark. Então, são conceitos aí que caem nessas provas de certificação aqui que nós temos, né? Ai, professor, mas olha, eu imagino que você esteja nesse momento ouvindo eu falar aqui, falando assim, meu Deus, mas é muita coisa. Então, vamos lá. Eu já disse para vocês, ó, eu tenho uma apostila, por exemplo, escrita, que tem mais ou menos, acho que tem umas 250 páginas da CPA 10, de todos os módulos. Então, como é que você... No começo a gente falou assim, pois precisa buscar conhecimento. Isso que eu estou falando aqui para vocês é buscar conhecimento. Então, vocês vejam só que aqui eu mostrei só 3 questões. Quanta coisa eu já falei. Aí você pode estar, nesse momento, eu quero só relembrá-los. Você pode estar se perguntando assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Que negócio mais difícil? Quanta informação? Então, é aqui que você tem que voltar naquele vídeo, assistir de novo e pensar, né? É difícil para quem? É difícil por quê? Então, tira essa palavra da tua cabeça. É difícil para quem não estuda, para quem não busca, para quem não tem vontade. É por isso que a gente precisa buscar. Eu sei que é muita informação. Então, quando eu comecei, eu olhava para os meus gerentes, por exemplo, no banco, eu olhava e falava assim, meu Deus, como esse cara sabe tudo isso? Né? Eu nunca vou chegar lá. Né? Quando comecei, eu era, como o Guilherme falou, jovem aprendiz. Eu era jovem aprendiz, eu fui estagiário, depois passei para office boy e fui crescendo. Né? Trabalhei em várias partes do banco. Mas quando eu comecei, então, muito jovem, né? A primeira instituição financeira que eu trabalhei, eu tinha 16 anos, então eu tinha vergonha, nossa, até de abrir a boca, né? Eu me escondia. Quando chegava alguém para pedir alguma coisa, eu saía correndo. Naquela época, a gente tinha muita vergonha, né? De falar, e ainda mais nesse mercado. Então, chegavam pessoas mais velhas, aparentemente com mais conhecimento, a gente tinha vergonha de dar algum balão. Isso é normal. Se você se sente assim, então é normal, você é um ser humano. Mas como é que você faz para vencer essa vergonha, esse medo, essa situação? O único jeito é você buscar esta autoridade através do conhecimento. Não tem outro caminho, não adianta, não tem atalho, tá? Não tem. Você pode até comprar um certificado de uma faculdade, né? Não sei se é possível, estou até chutando aqui, né? Mas comprar uma faculdade, um certificado. Mas e aí vão te perguntar o que é um benchmark, né? Você vai falar o quê? Então não é por aí o caminho, não tem atalhos, né? Tem atalhos mentais, né? Para você estudar, mas não tem atalhos. O negócio é estudar mesmo, tá certo? E quanto mais você estuda, você se aprofunda, mais fácil as coisas vão ficando. No guia que eu escrevi, eu até quantifiquei qual é o grau de dificuldade de cada módulo, ou de facilidade de cada módulo. Mas eu não gosto de ficar falando assim, módulo tal é mais fácil ou mais difícil. Eu coloquei isso porque as pessoas gostam de ver isso. Mas não que isso seja realmente a coisa mais importante. Porque o que é fácil para você pode ser difícil para mim. Então, isso é muito relativo. É muito relativo. Tem gente, né? Sabe aquela historinha do sapinho surdo, né? O sapinho surdo, caiu um monte de sapo dentro de um buraco, certo? Dentro de um poço. E aí, estavam todos os sapinhos lá e chegou lá vamos dizer assim, uma pessoa do mal e falou assim, olha, vocês não vão conseguir subir aqui, vocês vão morrer, né? E daí, realmente, começou a brotar água de baixo para cima naquele poço e os sapinhos começaram a morrer. Alguns começaram a pular para tentar sair do poço e não conseguiam, voltavam, se cansavam, morriam, desistiam, viu que era muito difícil. E aquela pessoa do mal falando, olha, você não vai conseguir, você vai morrer, nunca ninguém saiu daqui, nunca ninguém conseguiu pular até lá em cima. E o sapinho surdo, ele não escutava o que essa pessoa falava e continuou pulando. E os outros desistiram. E o único que se salvou foi o sapinho surdo. Então vejam que às vezes o que nos dizem não, né, sobre dificuldades na vida não é verdade. Volto a falar do vídeo de novo, né? Ele falou isso no vídeo também. Não é verdade. Então, primeira coisa, esquece que é difícil. Abandona essa palavra e começa a se agarrar no que realmente importa.
desenvolver um pensamento positivo frente às situações da vida, um mindset de crescimento, certo? A partir de hoje, eu quero que você encare essa jornada comigo pensando positivamente, pensando para frente. Você viu que as pessoas vieram e comentaram ali, né? O Christian comentou sobre vagas abertas em cooperativas, sobre crescimento, sobre autoridade. Isso é essencial na carreira de um bancário, tá certo? Então, sigam essa linha. Eu quero aqui com vocês desenvolvê-los em busca da formação de uma carreira, não só de uma aprovação numa CPA 10. Não, você vai construir uma carreira bancária. Talvez daqui 2, 3 anos a gente vai estar fazendo, ou daqui 6 meses, não sei, você vai estar fazendo uma outra certificação maior ainda do que a CPA 10, e talvez você esteja buscando um cargo maior ainda, numa instituição maior ainda, né? Essa é a ideia de crescimento progressivo. Só consegue ter esse sucesso quem pensa positivo, quem consegue eliminar da sua vida essas crenças limitantes que a gente fala, né? Essas pessoas que ficam falando que não vai dar, né? Muito bem, legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, algum comentário. Caí no grupo. Sim, eu estou tentando dizer no grupo que não tem o link do e-book, tá? O link do e-book já coloquei aqui, né? Já coloquei na descrição do vídeo. E assim que eu terminar aqui, eu já vou lá no grupo e eu vou postar o link, tá certo? Para vocês entrarem, não esqueçam de entrarem. E também depois a gente vai passar todas as informações sobre a sequência desse nosso estudo aqui, tá? Então, para a gente hoje não ir muito longe, né? Eu vou corrigir mais uma questão com vocês, né? Nós tivemos aí um atraso na entrada, né? Eu peço desculpas a vocês. E, na sequência, eu vou, depois dessa questão, a gente vai falar sobre os próximos passos, que vocês devem estar também ansiosos. Nós teremos novidades aí pela frente. Então, número 4 é uma questão relativa à marcação a mercado, né? Nos fundos de investimentos. Então, essa é uma questão relativa à marcação. O que é marcação a mercado? Marcação a mercado é tipo assim, você colocar preço no produto, tá? Pelo preço, pelo valor de mercado. É dizer para o mercado, vamos dizer assim, olha, o meu CDB vale tanto. Ou o meu carro vale tanto. Por exemplo, se você quer ter uma noção de quanto vale teu carro, você vai na tabela FIPE, né? A FIPE é uma instituição que tem essa função de colocar preço nos automóveis, né? Então, a marcação ao mercado é a mesma coisa, é colocar preço nos ativos. Que ativos? Os ativos que compõem o mercado financeiro. Como eu disse, por exemplo, lá antes, né, a LCI, a LCA, esses produtos, eles têm preços, né? Então, como que é feito isso, né? Qual é o conceito disso? Consiste em contabilizar todos os ativos pelo preço de aquisição mais juros, né? Como eu disse para vocês, a marcação é feita a mercado, ou seja, não é pelo preço que você pagou, tá? A marcação é feita todo dia pelo valor de mercado. Quanto vale hoje meu produto? Vale 10, né? É como as ações, todo dia tem marcação lá na bolsa. Impede a transferência de riqueza entre os cotistas, limita as perdas do fundo ou diminui o risco. Vamos começar aqui, a letra A não é, eu já falei, né? A letra D, diminui o risco da carteira. Não, a marcação só coloca o preço, ela não diminui o risco. O que diminui o risco da carteira é diversificação, né? Limitar a perda do fundo até o valor do PL. Como eu disse para vocês que não tem nada garantido, limitar perdas também não é, né? Limitar perdas vamos dizer assim, é possível através do gerenciamento de risco, tá? Que a gente usa uma terminologia chamada VAR, né? Que não cai na prova de vocês, mas não é o conceito de marcação a mercado. E aí, o conceito correto o que a marcação a mercado faz? Impede que a riqueza seja transferida entre os cotistas. Porque se não tivesse marcação a mercado, uma pessoa, por exemplo, imagina você não saber o preço de tabela do teu carro. Você pode estar vendendo mais barato do que ele vale. É mais ou menos isso. Então, isso é transferência de riqueza, né? Então, na verdade, o objetivo da marcação a mercado é esse, é impedir que haja
esse tipo de transferência de riqueza, tá joia? Para que todos os cotistas tenham a mesma possibilidade, o mesmo ganho, né? De acordo com os seus interesses, né? Bem, pessoal, como prometido, né? Se vocês tiverem alguma questão, vão me formulando aí, que eu já volto lá. E eu queria aqui com vocês, para nós terminar, né? Eu queria mostrar o que nós vamos ter nas próximas aulas, né? Que hoje, então, a gente abordou essas questões aí. Quando você entrar, então, lá no link, né? O link vai te levar para esse e-book, como eu falei, né? E daí você entra no grupo depois do WhatsApp, né? Aqui você vai ter que só pôr teu nome, teu e-mail e teu WhatsApp. E aqui você entra para o grupo, né? Aqui é só clicar e você já vai cair lá no grupo, e no grupo você vai ter todas as informações. É muito importante que vocês fiquem no grupo, porque é lá que eu vou me comunicar com vocês. Não se preocupe que esse grupo é silenciado, então não vai ficar aquele monte de comentários, tá certo? Então, geralmente, no dia eu também não vou ficar enchendo vocês de informações. No dia da live, eu vou estar passando para vocês as informações relativas àquela live do dia, tá certo? Por isso que é importante vocês estarem no grupo, né? E aí, hoje, nós tratamos aqui do simulado 1, tá certo? No próximo encontro, que a gente vai chamar de aula 2, né? Nessa jornada dos gigantes, a gente vai tratar sobre... eu vou sempre trazer inicialmente um vídeo para vocês, aí, motivacional, muito bom, que nem o vídeo do Padre Fábio de Mello de hoje, e vou trazer para vocês também algumas histórias de pessoas que já passaram por essa jornada que vocês estão buscando, que é a aprovação na CPA 10 da Ambima. Então, vou trazer algumas histórias de pessoas que já passaram na CPA 10, tá? Ou talvez passaram em outras certificações, e como elas fizeram, quais foram as dificuldades e as vitórias que elas obtiveram. Isso serve de base para vocês também. Isso serve de parâmetro para vocês continuarem nessa luta, né? E aí eu vou continuar a correção das questões desse simulado 1 aqui, né? A gente vai sempre fazer uma bateria de questões para que a gente possa aprender mais conteúdos. E vocês comentem comigo aqui na descrição do vídeo do YouTube, né? Se vocês gostaram, se era isso que vocês querem, que vocês buscam esse conhecimento, o que vocês querem mais do que isso, né? Lá no grupo eu deixei um formulário para vocês preencherem também. Nesse formulário tem algumas perguntas sobre como você gostaria que fosse essa live, né? Porque o meu trabalho, ele é esse. O meu trabalho é produzir conteúdo para vocês e que possa ajudá-los, tá? Então, essa construção, ela é feita em duas mãos, né? Com 4 mãos, na verdade, né? Eu e vocês juntos. Quanto mais vocês puderem passar esse feedback, mais eu posso, vamos dizer assim, ir de encontro ao que vocês desejam, né? Eu sempre ouço muito meus alunos, porque eu sei que cada um tem uma maneira de aprender, né? E eu tento trazer as múltiplas formas aqui de aprendizagem para que a gente possa construir um melhor entendimento sobre o assunto. Então, coloquem lá no formulário e coloquem aqui também o que vocês esperam, o que vocês acham, para que a gente possa avançar nesse sentido, tá? Então, essa história de aprovados é muito bacana, é correção de questões também. E já na próxima live, eu vou fazer sorteios, alguns sorteios, né? E aí, no dia da live, eu vou estar passando as regras do sorteio, né, para vocês que estão participando, certo? Então, vai ter algumas regras, vai ter que pertencer ao grupo, né? Tem que baixar o e-book, tem que ficar até o final, coisas assim, né? Então, vai ter sorteios de alguns produtos meus relacionados às certificações. Então, fiquem atentos que vale a pena, muita coisa boa, tá? Então, esses são o resumo e as cenas aí dos próximos capítulos, né? Não percam e também convidem as pessoas que vocês conheçam para participar e também, se vocês querem passar o link para as pessoas, chamem as pessoas para participar deste grupo, que é um grupo de estudos da CPA 10. Discussões vão ter lá no grupo.
eventualmente eu estarei abrindo o grupo para breves discussões. Mas lembre-se, no e-book vocês têm todos os meus acessos. Então, vocês podem me chamar no privado no WhatsApp, vocês podem me seguir no Instagram e me chamar no direct, ou me mandar um direct. Então, se você tem dúvida, manda a pergunta que eu respondo, certo? Eu geralmente costumo estar bastante online. Nem sempre é possível responder no mesmo dia ou na mesma hora, mas a gente procura fazer isso de uma forma bastante ágil e geralmente você vai ter o contato diretamente comigo. Eu não vou terceirizar essa conversa com vocês, tá? Não vai ser com a secretária, com o estagiário, com fulano, com ciclano. Geralmente, o atendimento ao aluno é feito exclusivamente por mim. Para quê? Para que a gente tenha uma conversa única, exclusiva e de qualidade, tá joia? Então, fiquem atentos então, ao canal do YouTube. É importante que você se inscreva nesse canal. Por quê? Porque através do canal você também vai receber a notificação, né? Você já vai botar o lembrete para que você consiga sempre ter acesso às informações. Sempre tem vídeos novos, então você tem acesso às informações e a gente começa a desenvolver tudo isso juntos, tá joia? Então, estamos juntos nessa jornada aí. Para encerrar, quero deixar uma frase para vocês que eu achei sensacional para o primeiro dia, né? Lembre-se que isso foi o filósofo Aristóteles, né, que disse. Então, faz muito tempo, né, muitos anos que disse, e veja se não é super atual, né? Ele disse assim, que é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. É uma frase de filósofo, né? Mas tem muito de verdade nessa frase, né? Vou ler de novo aqui para vocês, que tem um delay no vídeo, né? É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer, certo? Então, isso aqui corrobora aquilo que eu acabei de falar antes sobre o fazer mapas mentais, fazer simulados e o aprender fazendo, né? Aprender fazendo as coisas retém muito mais do que simplesmente você ficar só ouvindo. É muito melhor você ir fazendo, porque aí você realmente aprende a fazer aquilo que você precisa fazer, né? Você já pensou um engenheiro aprender a construir prédios, né? Sem ele ir para o AutoCAD lá ou para o software, né? Que usa para fazer os desenhos, sem ele desenhar, sem ele praticar, sem ele visitar uma obra, não existe isso, né? Então, é muito importante que tenha essa parte do aprender fazendo, tá certo? Essa é a ideia do Aristóteles, né? Que já vem de muito tempo e nos ajudou muito aqui com essa aula de hoje, nesse sentido, né? Joia, muito bem. A Amanda comentou aqui no final que essa lavagem de dinheiro cai bastante, né? Bem, ela fez dois comentários, eu vou responder os dois. A lavagem de dinheiro é um assunto que está presente também no módulo 2, tá? Cai muito lavagem de dinheiro, principalmente o que é e as fases da lavagem de dinheiro que a gente vai abordar em outros momentos, né? A colocação, a ocultação, a integração. Não é um assunto muito difícil, mas é um assunto importante. Inclusive, ocorreram algumas mudanças na legislação. A partir de abril começou a ser cobrado desse ano, né? Então, nós temos aí que se apropriar desse conceito, desse conteúdo, porque a Anbima cobra muito, pois é um ponto que cada vez mais as instituições financeiras precisam prestar atenção, que a lavagem de dinheiro é vamos dizer assim, uma perseguição internacional às pessoas que cometem crimes. Não deixar essas pessoas, essas empresas, entrarem no mercado financeiro com dinheiro sujo, tá certo? Essa é a ideia da lavagem de dinheiro. Então, é um assunto importante, tá? Mas eu trato muito esse assunto aqui, com certeza. E a outra pergunta, ou a outra colocação da Amanda, é sobre a marcação a mercado. A marcação a mercado está em qual capítulo? A marcação a mercado, ela tem a ver com fundos de investimento que está no módulo 5, Amanda. Tá? Então, no módulo 5, aborda a marcação a mercado, mas também tem no módulo 6, né? Você pode estar se perguntando agora, eu começo a estudar por onde, Cláudio? Pelo módulo 5, pelo módulo 6 ou pelo módulo 7? Não, o ideal é que você siga a lógica da própria Anbima. A Anbima tem o conteúdo detalhado e eu sigo sempre a ordem da Anbima. Então, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, né?
Nessa ideia aqui, hoje, eu abordei assuntos relacionados a todos os módulos, né? A todos não, a alguns módulos misturados, né? Mas na hora de estudar, é melhor que você crie um plano para você estudar, né? E isso a gente faz aí ao longo dos nossos treinamentos. Nos meus cursos, eu ensino como você fazer um plano de aprovação, né? Mas isso é uma outra história para que você possa se organizar mentalmente para estudar. Isso é muito importante. Isso está dentro daquelas perguntas que os alunos me fazem. Como eu faço para estudar? E depois, como eu faço para gravar? Joia? Então, essa é a ideia geral de nós estarmos aqui juntos, estudando cada vez mais para passar na certificação da CPA 10. Beleza? Quero agradecer de montão vocês estarem aqui comigo. Foi muito bacana. Percebi que vocês interagiram, que vocês estão interessados. Isso é muito bom, tá? Cada vez mais a gente vai desenvolvendo. Então, eu espero vocês no próximo encontro. Eu aviso lá no grupo quando será. Sempre vai ser por este canal aqui no YouTube, tá certo? E cada vez também eu vou estar entrando antes para que não dê esse atrapalho aí também na questão do YouTube e tal, na questão do link, né? Mas eu aviso vocês sempre com antecedência. Joia? Eu desejo a todos uma ótima semana, uma boa noite e muito obrigado a todos pela presença. Valeu? Tchau, galera!